A luta contra a precariedade e os falsos recibos verdes saiu à rua no passado dia 12 de março. 300 mil pessoas contra o déficit social, contra as políticas que abandonaram as suas gerações mais jovens e mais qualificadas. Já não posso mais com esta situação que dura há tempo demais, disseram nas ruas os jovens e também os seus pais e os seus avós. O falso trabalho independente é a maior fraude social na sociedade portuguesa e o mais urgente problema laboral ao qual temos obrigação de responder imediatamente. As vozes que gritaram "país precário saiu do armário" convoca-nos para a exigência de, neste Parlamento, de se sair do aparente consenso na crítica à precariedade laboral e passar à tomada de medidas concretas. Hoje, a responsabilidade aqui e agora é de decidir novas competências para a Autoridade para as Condições de Trabalho e novas penalizações para os incumpridores. E por isso, o Bloco de Esquerda desafia todos os partidos a aprovarem o projeto de resolução que propõe a defesa do emprego e do trabalho com direitos, não aceitando a desculpa da crise para acentuar a chantagem social sobre quem trabalha. Propõe o combate aos falsos recibos verdes e intervenção da ACT no setor público e no setor privado. Propõe a clarificação do que é um falso trabalho independente, bastante que se verifiquem duas condições definidas para a presunção de contrato de trabalho sem mais. Propõe a obrigação da integração no prazo de 30 dias dos falsos trabalhadores independentes nos quadros das empresas, na segurança social e nas finanças, garantindo a sua antiguidade na empresa. Propõe a constituição de crime de desobediência qualificada quando o empregador não cumprir as ordens da ACT de regularização do falso recibo verde. Este procedimento especial, que confere à ACT novos poderes e reforçadas competências, é, pois, a grande novidade desta proposta, sobre a qual estamos todos convocados a clarificar posições. Portugal esteve em recessão em 2009, volta à recessão em 2011 e nos próximos anos, com mais desempregados, com mais precários, com menos direitos sociais. É a recessão que nos mata nos exatos termos em que determina que se transfiram para o capital os rendimentos do trabalho, reduzindo salários diretos e indiretos, impondo o medo nas relações de trabalho, generalizando a precariedade e os contratos de todas as formas e feitios, embaratecendo os despedimentos, ameaçando a contratação coletiva. Senhoras e senhores deputados, são 700 mil o número oficial dos desempregados. 1.968.900, segundo dados do INE, são os trabalhadores com contratos a prazo e trabalhadores independentes, na sua maioria a falsos recibos verdes. De acordo com o Banco de Portugal, em 2010, 9 em cada 10 empregos criados são precários. A Autoridade para as Condições de Trabalho tem reconhecido repetidamente a falta de meios e a dificuldade de fiscalização destas situações. Por um lado, porque nunca foi posta em prática uma verdadeira campanha de fiscalização que, dando corpo ao princípio do trabalho com direitos, penalizasse os infratores e impedisse a contratação ilegal. Por outro lado, também a legislação existente não oferece os mecanismos adequados para pôr termo às ilegalidades laborais. O anterior inspetor de Trabalho, Paulo Morgado Carvalho, afirmava em abril de 2008, e cito: "Se houvesse uma noção de contrato de trabalho dissimulado e de trabalho não declarado com sancionamento direto,
seria muito mais fácil para a nossa intervenção e permitiria a integração do trabalhador mais rapidamente. Também o atual Inspetor-Geral de Trabalho, José Luís Forte, foi perentório numa entrevista em setembro de 2010, dizendo, e volto a citar, a única coisa que podia configurar na lei seria se, com a persistência na ilegalidade, se estaria ou não a cometer um crime de desobediência. Se o mecanismo existisse, tornaria mais fácil a diminuição da precariedade e menos usual o seu incumprimento. De facto, a ACT pode levantar uma contraordenação ao empregador caso se verifique que a prestação de atividade aparentemente autónoma está, na verdade, a ser realizada em condições características de contrato de trabalho, mas o empregador não fica obrigado à integração do trabalhador. O trabalhador continua, por isso, a ter que recorrer à via judicial para ser integrado, sendo que este é sempre a parte mais fragilizada nas relações laborais e muitas vezes sofre, como todos sabemos, enormes pressões. Exemplos como os da Rede Elétrica Nacional, onde há trabalhadores a recibo verde há mais de 3 anos. Exemplos como as piscinas do Jamor, do Instituto do Desporto de Portugal, 28 trabalhadores, alguns há mais de 12 anos nas mesmas funções. No grupo Reditos, empresa cotada em bolsa, com lucros, e que simultaneamente se apresenta, veja-se bem, como empresa de trabalho temporário. Tem centenas de trabalhadores a falsos recibos verdes, muitos deles no call center de Castelo Branco e mais de 100 no call center da Vodafone. Estão lá muitos deles e muitas delas há mais de 6 anos. No Museu do Design e da Moda Lisboa, 70 trabalhadores há mais de 2 anos a falso recibo verde. No Instituto da Droga e da Toxicodependência, 80 trabalhadores, médicos, enfermeiros, psicólogos, administrativos, assistentes sociais, todos a falsos recibos verdes. Também na HPP Saúde, grupo da Caixa Geral de Depósitos, falsos recibos verdes no Hospital dos Lusíadas, no Hospital da Boa Vista e na sede da HPP Saúde. São, senhoras e senhores deputados, os escravos e as escravas do século XXI, que trabalham no setor público e no setor privado, sem direito a férias, sem direito a subsídios sociais, sem direitos no presente, sem perspectivas de futuro. Hoje, o voto dos diferentes partidos ditará se o consenso é real ou apenas uma ficção, porque hoje decidimos um compromisso sério de combate à precariedade. Porque, senhoras e senhores deputados, a precariedade não pode ser a regra do mundo laboral desregrado em nome do combate ao déficit, em consequência da recessão, a cobro dos quais se sacrificam milhões de vidas. É este o desafio.